Menino, processar estudante do BCT, tu nem tá rico. Não tem como, né? Vai tirar o quê de mim? Então, a Dignidade já janta não na tenho. Rio, vou te processar, tu vai ter que pagar 200 jantar na Rio. Gente, olá, tudo bem? Meu nome é Eduardo. Oi, gente, meu nome é Eilen, tudo bem? Meu nome é Gabriela, a gente é da disciplina de Filosofia da Educação, com o Daniel Pansarelli, e ele deu um tema livre para a gente fazer o trabalho final. Então, a gente resolveu fazer sobre a dificuldade de escolher um tema para o trabalho final dele. Justamente porque a gente estava super acostumado, né, de grande maioria massiva das disciplinas, que os professores deem um direcionamento para a gente, seja um trabalho individual, seja um seminário, seja um trabalho final. Os professores pré-selecionam os temas e a gente trabalha dentro daquilo que eles escolheram. Então, a gente não está acostumado com essa liberdade criativa, né? Então a gente se sentiu tipo meio que, ai meu Deus, e agora? O que a gente faz quando o professor, né, deu essa oportunidade para a gente trabalhar livremente? Tanto que aconteceu, né, a nossa história, que o nosso colega vai contar aqui, de como a gente foi levar para o professor. Cara, a gente chegou aqui para começar a falar pro professor, a gente tava discutindo, não, cada um tava pensando em um tema diferente, em uma forma de apresentar diferente. E a gente chega meio perdido no final de uma aula, perguntando pro professor, por favor, fala pra gente que algum desses temas tá bom, qual que será que é o melhor pra gente escolher? A gente apresenta desse jeito, a gente faz esse tema. E ele não falou nada. Deixou a gente, jogou um balde de água fria, deixou a gente perdido, do jeito que tava no começo. Façam o que vocês quiserem. A liberdade foi meio que um fardo pra gente nesse momento, né? Cara, e nesse momento que a gente tava perdido, a Gabi, ela chegou e levantou, ela já tinha levantado entre as opções de tema, a gente falar justamente da dificuldade do tema que a gente tinha. A Gabi, ela comentou, se a gente falasse realmente sobre a própria dificuldade que a gente tá tendo aqui, todo mundo parou na hora e falou, é um bom tema. Boa, uma ótima ideia. Não, bom, não, foi uma ótima ideia, porque a gente começou a refletir, né? Por que essa liberdade travou a gente ao invés da gente fluir com ela, né? E aí a gente foi usar os nossos recursos, né? Didáticos, os autores e tudo mais, para fazer essa investigação de por que a gente se sentiu tão atado com tanta dificuldade, sendo que o pressuposto era a liberdade, era a gente se sentir confortável o máximo possível para criar, falar sobre o que a gente quisesse, como a gente quisesse, mas o efeito que surtiu foi completamente o oposto. Principalmente por ser uma disciplina do curso de filosofia que tem o pressuposto da gente pensar e questionar as coisas. E geralmente a gente não está livre para realmente fazer isso. A gente pensa o que os professores querem que a gente pense. E também a gente encontrou dificuldade de, tipo, será que o professor vai gostar do nosso tema? Porque... É verdade. É verdade. Sempre a gente tava esperando esse feedback, né? E é como se, bom, não sei vocês, mas principalmente na academia, é como dizem, né? Algum professor orientador, enfim, seja lá do que for que ele estiver orientando. Tipo assim, não é sobre você criar um novo conceito, é sobre você trabalhar com os conceitos pré-existentes. Então, nunca é sobre a gente. É sobre a gente no sentido ativo da coisa, que a gente vai trabalhar com aquilo, mas não sobre as nossas ideias. Então, a gente não é estimulado a isso que o professor nos estimulou. Então, foi totalmente o contrário, foi o caminho inverso, né, que a gente teve que fazer. A gente é sempre estimulado a beber na fonte, a trabalhar com as ideias pré-existentes dos autores, o que não estou criticando, falando que está errado. Realmente é assim que a gente faz ciência, mas a gente faz ciência com a ciência dos outros, né? Não com a nossa. A gente não está pronto para isso ainda.
tanto na graduação, quanto no mestrado, no doutorado, a gente sempre precisa de um autor que esteja lá baseando as nossas ideias. A gente nunca consegue fazer um trabalho sem alguém para dar uma base, assim, pra gente. A gente consegue... Assim, fica mais difícil criar alguma coisa super nova, sabe? Cara, eu achei muito interessante esse negócio de discussão, de criar coisa nova, porque eu acho que a gente refletir sobre o que a gente está fazendo no trabalho bateu total com o que o professor ele veio falando, trazendo como tema desde o começo da disciplina, que era sobre como que a gente vê a etapa de aprendizado desde criança até o desenvolvimento de adulto, e isso numa visão de diversos filósofos diferentes. Então, a gente está discutindo aqui, a gente tentou criar um formato podcast de apresentação, meio que, só que com background, pelo menos, a gente não veio só falar um gerador de lero-lero, né? A gente veio trazer uma conversa com opinião e trazendo, tipo, o que a gente viu de alguns autores principais, algumas referências que o professor passou pra gente, umas referências que a gente viu em aula e alguma referência extra-aula que a gente está trazendo para essa discussão. Eu acho que, cara, para começar já puxar a sardinha de autores que a gente leu, e exatamente o que a Gabi ela falou mais cedo, da gente estar em um curso de filosofia, tá fazendo uma matéria de filosofia, que a gente tem esse pensamento de filósofo, que traz, teoricamente, era para contestar e discutir sobre a atualidade, sobre os sistemas da sociedade. A gente tem Júlio Cabreira fala exatamente isso no tema de O Diário de um Filósofo. Logo no começo do livro ele já chega falando, cara, o que a gente está fazendo com os filósofos que eles só ficam vendo referência bibliográfica? A gente não tem uma visão da nossa sociedade atual, a gente não está mais questionando. O filósofo tá em uma caixinha. E será que não é só o filósofo? Tipo, tá todo mundo que tá na universidade, na sociedade, se enquadra em uma caixinha que só fica meio olhando pro passado, em vez de questionar o agora? A gente se viu a gente se viu muito perdido, porque eu acho que não foi só na matéria da filosofia que a gente teve essa liberdade. A gente nunca teve essa liberdade, né, em nenhuma outra disciplina. E eu acho que seria em qualquer aspecto da sociedade é interessante a gente ter esse lado mais questionador, exploratório, né? A gente questionar mais e pensar mais no agora. Eu acho que tem muito valor isso que o professor fez a gente fazer aqui, tipo, tomar essa liberdade. Eu gosto muito também, né, pegando o gancho de tudo isso que você acabou de falar, é interessante pensar nesse conceito, né, de será que a gente está dentro de caixinhas? E eu pensando no Foucault, pensando no que ele diz para a gente envidiar e punir, por exemplo, é muito claro que estamos dentro de caixinhas. Que, inclusive, os aparatos da sociedade são para nos enquadrar em caixinhas, para que sejamos cidadãos sujeitos, né, disciplinados, maleáveis, que se enquadram às regras. Então, é interessante para o sistema funcionar que a gente seja esse sujeito dócil, essa criatura que não questiona, que não tem essa posição de falar, nossa, mas espera aí, por que eu estou aqui por que eu estou emperrada na minha liberdade criativa? Porque daí, de repente, a gente vai questionar um monte de coisa, o salário, o sistema em si. A forma, né, que a gente faz toda a apresentação. Mas por que, professor, a gente está fazendo a apresentação desse jeito? A gente começa a questionar toda a matéria, mas tem valor a gente estar apresentando desse jeito? É sério e interessante para o sistema sujeitos questionadores. É interessante que a gente fique no status quo do sistema e a gente faça as engrenagens rodarem. E pensando de novo no Foucault, o aparato, né, em Vigiar e Punir, por exemplo, um dos mecanismos de disciplinaridade do sistema é a escola, tanto quanto a prisão. E aí, quando traça esses paralelos, né, de, por exemplo, o controle do tempo, a gestão das pessoas, a autorregulação delas, por que elas se autorregulam, e, tipo, uma coisa vai correndo atrás da outra, no sentido de que desde que a gente é criança e a gente está dentro de uma escola, a gente não vai para a escola exatamente nos primeiros anos de vida para ser alfabetizado.
Não, né? A gente vai para a escola para aprender a pedir para a professora a hora de ir para o banheiro, aprender a fazer filas. Quando soa o sinal, a cada sinal a gente vai se programando ali, né? O sinal, o primeiro sinal é do quê? Intervalo entre a aula. O terceiro sinal é intervalo mesmo. Então, assim, a gente, voltando, né, no que o Eduardo falou, a gente realmente é moldado para estar dentro de caixinhas. Então, é desde o princípio. Aqui é só a continuidade de muitas caixinhas que a gente já foi colocado antes. A gente vem se encaixotando, bem isso que você falou, Helene, desde antes da gente ter consciência que a gente podia, desde saber falar, ler, escrever, desde ter modelo de trabalho que nem é pedido pra gente aqui, a gente já vai sendo moldado a agir do jeito certo, né? Uhum. A gente está criticando a universidade nesse trabalho, mas na nossa pesquisa a gente viu que começa muito antes da universidade, né? A universidade é só mais um braço da instituição educacional que trabalha com a nossa disciplina desde os primeiros anos de vida, como a Eileen falou. Tem um filme que se chama Pequenas Flores Vermelhas, do Zhang Yuan, que é um filme chinês, que demonstra muito bem como que acontece como essa disciplina trabalha em cima da gente desde que a gente é pequeno. O filme é sobre uma criança de 4 ou 5 anos que entra numa escola integral e ele não se adapta de primeira. Então, a gente vai vendo aos poucos como que ele vai sendo disciplinado. E é uma disciplina, assim, muito pesada, mas que acontece no dia a dia de todos nós, desde a nossa tenra idade. Então, se ele não fizer cocô, por exemplo, na hora que as professoras falam que ele tem que fazer, ele não ganha a florzinha vermelha. Se ele não lavar as mãos depois que vai no banheiro, ou se ele não comer toda a comida, ele também não ganha a florzinha vermelha. E essa florzinha vermelha, ela serve como uma forma de você punir ou você dá alguma coisa boa para a criança em troca dessa disciplina dela. Que a gente também vê no Foucault um pouco disso, né? Como a gente pune ou faz alguma coisa boa em troca para as pessoas, para elas poderem se policiar mais, né? Da próxima vez que elas forem fazer. Porque precisa ter algum mecanismo de recompensa dentro disso, né? Precisa ativar essa sensação de, poxa vida, me comportei bem, ganhei a estrelinha. Precisa vir algo de bom disso, porque se o infringir as normas gera a punição, então estar em conformidade com elas precisa gerar alguma coisa boa, precisa ter alguma recompensa no final, para os seres continuarem se adequando às normas. Se ele é punido, ele uma hora vai aprender a não fazer mais daquela forma. E se ele é recompensado, ele vai fazer mais vezes para ser recompensado de novo. Mais vezes e mais vezes. E mais recompensado vira um modelo, né? Então daí até tem um negócio de quem mais recompensa, todo mundo tá vendo que tá recebendo algum tipo de recompensa e vira modelo para todos seguirem. Mas, cara, eu acho que a gente cai muito rápido, que nem a gente acabou caindo nas próprias discussões em sala de aula no decorrer dos quadrimestres de disciplina, que em sentar um pouco o pau, né, na disciplina, né? Tipo, eu entendo, tipo, o valor da gente meio que se adequar, a gente para uma adequação mínima de sociedade, mas para mim, cara, o incômodo forte é depois que a gente já se adapta a viver em sociedade, a gente nunca é exercitado para ter um trabalho de questionar depois, né, um sair do modelo. A gente tem a disciplina, eu acho que tem o seu valor para a gente se adequar em sociedade, a gente não ter tantas saídas
do normal, a gente não tem muitos absurdos, mas só próprio falta de questionamento é um negócio que me incomoda real, cara. Porque mas é o que eu acho que a gente vai muito no fundo de acabar sentando um pau em disciplina, né? Mas agora nessa conversa acabei me pensando, mas por que a gente acaba não gostando tanto? É que a Inclusive, gente essa parte a gente pode cortar aqui, tá, gente? Isso foi um questionamento real que surgiu agora. E daí eu É que, tipo falei, assim, não é interessante a gente questionar, porque quem está no poder quer continuar estando no poder. E, por exemplo, por que eles querem tirar sempre a filosofia do ensino médio? Porque quanto menos a pessoa questionar as coisas, é melhor. Ela não vai aprender a questionar votação sobre política, vai ser uma pessoa que vai falar, eu não gosto de política, não me meto nesses assuntos, e aí ela não vai conhecer os próprios direitos, ela não vai questionar salário, essas coisas, e também não só isso no âmbito da política, a gente acaba meio que virando robozinho, né? A gente precisa ser massa de manobra. Para quê? Para a gente ser manobrado. E a gente só é manobrado quando a gente aceita de bom grado qualquer coisa que vier. Então, realmente, eu penso com o que o Eduardo falou, mas por que a gente não questiona, né? Tem outra coisa também que eu percebo com o Foucault, quando ele fala do conceito de panoptismo, né? Que bem rapidamente aqui é sobre uma prisão que tem uma torre. Nessa torre tem um vigilante e os presos eles se sentem o quê? Eles se sentem vigiados 24 horas por dia. E essa sensação de ser vigiado, eles não sabem de fato se tem alguém na torre. Eles acreditam que tem, mas eles não sabem se a pessoa, sei lá, virou baixou para pegar um lápis, ou tá na pausa do lanche, se tá em troca de turno, eles não fazem a menor ideia. Então, eles têm a sensação de estarem sendo vigiados a todo momento, e essa sensação da vigilância constante traz uma autorregulação no mecanismo dos presidiários, né? Eles fazem a autorregulação deles mesmos. Então, eu entendo que a disciplina ela foi introjetada em nós, como a Gabi mesmo disse, desde tenra idade, quando a gente não sabia nem falar os nossos próprios nomes, nem escrever os nossos próprios nomes, que a gente não sente mais. Não tem, tem como, claro que tem como a gente sentir que a gente está adaptado, que a gente está mecanizado, que a gente corresponde mesmo a essas expectativas da sociedade, que a gente foi enquadrado nas caixinhas, mas tudo isso a gente não sente mais, a gente já se acostumou. A gente já faz a manutenção, a gente já faz a nossa autorregulação perante a sociedade, perante o sistema, porque a gente sempre pensa que tem alguém para nos vigiar. A gente é o prisioneiro do sistema todo o tempo. Todo o tempo, total. Então, essa sensação que gera na gente, né? Estar sendo observado e nos autorregularmos, ela também é introjetada e nós mesmos não sentimos mais. Então, como que a gente questiona aquilo que a gente não sente? Cara, eu acho um pouco difícil até a gente trazer esse tipo de questionamento, a gente fala que a gente pode trazer mais no nosso dia a dia. Porque daí, de novo, voltando a Cabreira, a gente até, no próprio texto dele, o Diário de um Filósofo, a gente acaba tendo um questionamento que é tipo, cara, a gente precisa ter o tradicional, a gente precisa ter um ensino do tradicional para a gente ter consciência do que já passou. A gente tem que ter, eu acho que uma base, disciplina, passar o que já existiu. Mas eu acho que mesmo nessa maneira, eu acho que a gente poderia tentar explorar hoje o novo. Cabreira também fala isso. Gente, a gente precisa explorar o novo, a gente precisa dar atenção para o passado, para o tradicional e dar uma olhada para o novo. Só que é muito difícil, eu acho que quando justamente a gente está na roda, né? A gente já está na roda da disciplina, a gente já se condicionou, a gente já está amansado, a gente já está dócil e a gente
para de se questionar até esses momentos, até que a gente se depara com um professor jogando pra gente um trabalho que pra gente, a gente preocupado porque faz parte da nossa avaliação, que vai mudar o nosso trabalho, na nossa carreira, nossa performance, a gente pensa, como que a gente vai fazer esse trabalho sem formato? Cara, mas mudar realmente uma roda, no geral, é muito difícil, né? É, eu realmente, a gente chega nesse ponto que a gente para de ter respostas fáceis, né? Porque a gente consegue identificar o problema da roda, que a gente tá em uma roda, mas se a gente não consegue sair. Exato, porque a docilidade, quando Foucault diz, né, da docilidade dos corpos, e do panoptismo, e enfim, de N conceitos dentro de vigiar e punir, ele também diz que não é só sobre o corpo, é sobre a mente também. Então a gente tem uma mente dócil, né? Eu não sei se vocês já leram, mas tem um livro que chama Sociedade do Cansaço, que é do Byung-Chul Han. Não, mas já ouvi falar. É muito bom. Ele fala muito sobre essa autorregulação, só que de uma forma mais contemporânea. Por exemplo, ele fala que hoje em dia é mais rentável para o capitalismo que a gente tenha que se autorregular, não precise de alguém de fora que esteja lá, tipo, que nem um patrão. 8 horas por dia ele está lá no nosso pé cobrando produtividade da gente. E hoje em dia não. Com essas ideias de empreendedorismo, com a internet e tal, a gente está se cobrando 24 horas por dia para ser produtivo. Então, a gente tem que estar bem com o nosso corpo, a gente se cobra para ser feliz, e a gente se cobra para trabalhar, para ganhar mais dinheiro. E é 24 horas por dia, porque não dá para a gente sair da nossa própria mente. E isso é muito mais rentável do Cara, que eu ter. acho isso bizarro, porque a gente fica caindo numa roda de tipo, produtividade e essa docilidade, essa disciplina acaba passando na nossa cabeça até nos momentos de lazer, né? Eu não sei se é isso o filme, mas é isso que acaba parecendo pra mim. Eu sinto isso comigo e eu acho que eu não sei se o filme realmente tem essa pegada também de ter uma cobrança, essa autorregulação nossa é no mercado mesmo, a gente não precisa de um patrão toda hora olhando, mas também é uma cobrança no nosso lazer, no nosso dia a dia de vou ter que aproveitar mais esse final de semana, o máximo que der, de maneira produtiva, para eu poder, no tempo que eu sou disciplinado, eu tenho que trabalhar no meio da semana, eu poder só trabalhar, daí no meu descanso eu vou descansar, mas me cobrando um descanso, sabe? Ou fazer alguma coisa produtiva no meu descanso. Então, cara, eu acho que esse negócio da gente se disciplinar vai muito além, né? Com De certeza, só, de só parando para educação. pensar nisso, a gente quer a disciplina, eu acho que pensando em tudo isso que você falou, leva a gente a querer otimizar o nosso tempo, né? E a gente está sempre em busca dessa otimização. E como que eu posso ser melhor nisso daqui? Como que eu posso ser mais dentro da casinha nisso aqui? Como que eu posso aproveitar muito melhor meu lazer? Como que eu posso aproveitar muito melhor o meu tempo livre? Ao invés de simplesmente, sei lá, parar um pouco, sei lá, olhar para o céu, que seja, respirar um ar, sei lá. Eu acho que a gente se esquece muito de que não fazer nada faz bem também para a gente, sabe? Porque a gente acaba entrando numa pira que a nossa mente não para, e aí que vem o burnout, ansiedade, que pro Byung-Chul Han, nesse livro, são as doenças do nosso século. Que ele fala que antigamente, tipo, no século XIX e tal, as doenças eram muito mais sobre micro-organismos, e hoje em dia, no nosso século, é muito mais sobre a mente, depressão, ansiedade, burnout, tudo mais. Mas, enfim, a gente estava falando sobre disciplina, né? E para o Foucault, a disciplina
ele vê como uma coisa negativa. Mas, por exemplo, o Kant vê como uma coisa positiva. Que para ele, sem a disciplina, a gente não é humano de verdade. Ele vê os indivíduos não disciplinados como selvagens. Para ele, tipo, existem duas naturezas do ser humano. A primeira natureza, que é quando a gente nasce, a gente sai da barriga da mamãe. E a segunda é quando a gente está disciplinado. Então, quando a gente vai lá para a escola, tal, a gente não vai aprender a ler e escrever direto, a gente vai aprender a ficar sentadinho em fileira, a pedir para a professora levantar a mão para falar, e etc. Para ele, isso é muito bom, porque ele acredita que isso encaminha a gente para nós sermos seres mais racionais. E quanto mais racionais, é melhor para a humanidade. E quanto mais a gente é racional, mais a gente vai chegar na mesma ideia. Então, essa ideia de caixinhas, para ele é bom também. Porque para ele tem uma verdade única, né, no final das contas, para uma Kant. verdade absoluta. Tipo, ele acha que duas pessoas racionais sempre vão chegar no mesmo resultado de alguma coisa. Né? É essa coisa da ciência universal versus o saber local. Então, assim, eu até dou o benefício da dúvida para o Kant, para não dizer, que nem o Eduardo falou no começo da nossa conversa, que a disciplina é boa. Então, vou me amparar no que o Kant nos diz, pensando no nosso convívio em sociedade. Para esse propósito, serve muito que nós não convivamos uns com os outros num estado de selvageria, para citar a própria filosofia dele. Faz muito bem a gente ter pactos sociais, faz muito bem nós termos políticas, nós termos leis. Realmente, tudo isso regula a nossa convivência em sociedade. Mas depois disso, eu já falo tchau para o Kant e, assim, não concordo com esse sujeito universal de que nós três aqui nessa conversa, nós vamos chegar exatamente na mesma análise. Bom, sei lá, a gente pode pegar tudo que a gente estudou, nós três estamos estudando os mesmos autores, as mesmas filosofias, e não é por isso que nós três vamos ter exatamente as mesmas opiniões. E eu acho que essa é a maravilha da liberdade. Essa maravilha da liberdade criativa que o professor propôs para nós. Saber que cada um, dentro de si, tem uma bagagem, um universo, uma concepção, uma visão. Empiricamente, cada um de nós atravessou por um caminho diferente. Nossas vidas são diferentes, nossas peculiaridades são diferentes. Ainda que a gente tenha sido nascido no mesmo país, partilhemos de uma mesma cultura, no seio familiar as culturas são subjetivas. Cada um de nós foi ensinado a uma coisa de uma maneira. E na minha crença não tem como nós três estarmos estudando exatamente as mesmas ciências e chegarmos exatamente às mesmas conclusões. Então, estar dentro das caixinhas é uma confluência para mim das duas coisas, de não romper com o status quo da coisa, porque ele nos serve de uma maneira benéfica enquanto sociedade, mas romper com o status quo quando a gente chega num momento, numa disciplina que agrega tanto na matriz curricular, e a gente tem um professor que solta uma proposta maravilhosa para a gente de liberdade criativa e de direcionamento do nosso trabalho, e a gente simplesmente engripar nesse momento porque a gente já foi tão condicionado às normas, à disciplina, que a gente não se vê sem elas. Então, não dá, sabe? Kant, não dá para concordar com você com tudo, cara. Não vai dar. Rola. Não vai dar. Quando ele fala sobre selvagens versus sujeitos disciplinados, ele fala muito sobre outras culturas, como culturas africanas, que
para ele não poderiam ser disciplinadas. Para ele, as pessoas negras não podem ser pessoas civilizadas, Pra mim digamos tem outro assim. nome, hein? Exatamente. Olha lá, gente, graças a Deus, assim, que não dá para concordar com Kant, porque concordar com um racista é complicado, né? Então, assim, Gente, Sim. será Então, que essa Kant, na verdade, estava certo? Porque a gente está em um senso geral aqui concordando que ele estava errado, né? Então, talvez se todo mundo... de certa maneira, então beleza, nisso daí eu vou dar glória para ele, mas nossa, cara, que coisa, que coisa. Tem um livro, né, de uma autora que se chama, eu esqueci o nome dela agora, mas acho que é Shivana, se não me engano, e é o Monoculturas da Mente. E é justamente sobre isso que eu falei, também, né? É sobre essa empáfia do saber universalizado que vem sempre um sujeito, principalmente da Europa, com esse pensamento eurocêntrico de que rasga o cogito, e aí de Descartes até então a gente se torna esse ser humano racional. Só que a gente atravessa por onde? A gente atravessa pelo mar das ciências europeias, e a ciência europeia se coloca como ciência ocidental, e de ocidental ela tenta largar e se colocar como uma ciência global. Só que a gente tem tantos exemplos, maias, astecas, os povos egípcios, a gente pode recorrer ao passado e pensar que muito antes dessa ciência ocidental, que se tenta se colocar a todo custo como ciência universal e de que serve para todos os povos indistintamente, versus o saber local desses povos, que foi muito antes desse povinho aí da Europa, e construiu maravilhas, e construiu coisas, pirâmides, por exemplo, que até hoje os caras estão se matando estudando sem saber como que eles empilharam cada pedra daquelas pirâmides, não conseguem entender, porque não tinha guindaste, porque não tinha isso, porque não tinha aquilo. Então, sim, gente... Os caras preferem achar que foi alien do que outro povo que não seja judeu, né? Olha isso. Sabia mais que a gente. Não... Isso é a pura monocultura da mente. Esse sujeito europeu querendo colocar a sua ciência, o seu saber como universalizado ante os saberes locais. Então, a gente tem muito o que aprender com outros povos, com o nosso próprio povo, e é isso, sabe? Sem dizer que também é sempre um homem, né? São poucas as vezes que a gente estuda uma filósofa mulher. E no caso do Kant também tem esse preconceito contra as mulheres, porque quando ele fala homem, é realmente um homem. As mulheres não tinham direito a nada e para ele também não serviam para ser disciplinadas, porque não valia a pena. Elas eram para ficar em casa cuidando de filho e cozinhando. Nossa, gente, já existia Red Pill na idade... Eles resgataram essas ideias aí. Entendi. Estuda ainda muitos filósofos que eram abertamente racistas, muito machistas e muitas outras coisas que a gente não deveria dar pauta hoje em dia, e a gente ainda estuda eles como os maiores clássicos. Os cânones são simplesmente as pessoas as quais a gente não pode deixar de citar. Simplesmente a gente não pode deixar de beber na fonte dos caras. Então, é complicadíssimo. E aí, é isso, que bom que você falou isso. Encerra mais uma vez a nossa ideia. A gente é esse sujeito disciplinado, a gente aprendeu que tem que ser assim. A gente está enquadrado dentro de milhares de caixinhas, e dentro dessa caixona que é a universidade, ou a gente estuda o cânone, ou a gente não tem diploma. Então, como que a gente faz, né? É que não faz sentido a gente estudar esses filósofos no Brasil, por exemplo. Porque nós somos um povo miscigenado, a nossa população é de maioria não branca, e também de maioria de mulheres.
Então, por que a gente estuda esses caras? Se manter na tradição e se manter não questionar é muito viver no passado, né? A gente precisa ter a parte do passado para tomar sua decisão, mas tendo todo o conhecimento que a gente tem agora, se limitar ao passado é muito ficar parado no tempo, né? E a gente está há quantos milhares de anos, né? Centenas de anos, na verdade, fazendo isso, principalmente, né? Desde que a ciência moderna foi inaugurada. Há quanto tempo a gente está tendo que beber na fonte dos caras? E aí eu vou e volto, eu sempre faço uma confluência de, tipo assim, não querer também, não querer chutar o pau da barraca e falar, a gente tem que começar do zero, ao mesmo tempo que eu dou sim um chute e digo, não, peraí, a gente não exatamente a gente tem como começar do zero, porque as coisas já estão acontecendo, então a gente precisa de um aparato, a gente precisa de alguma coisa que norteie, mas não exatamente esse norteador tem que ser um norteador da disciplina, que a gente tem que beber na fonte dos cânones e fazer tal e qual eles fizeram. Na realidade, quem sabe a gente consegue, né, daqui para frente, com o que a gente está tentando fazer, nós seremos, né, os novos cientistas aí, estamos vindo aí. Quem sabe a gente usa toda essa base como o que não fazer, não pelo o que fazer, né? Então, fica aí a proposta revolucionária, mas não tão revolucionária assim, né? Quem sabe? Assim como o Daniel, ele deu esse passo pra gente, colocando a semente do questionar pra gente, ele colocou a semente da liberdade pra gente, que fez a gente já se questionar. Então, cara, a gente, como a Ellen falou, a gente é a próxima geração, né? E aí, a gente pode tentar fazer a nossa parte, tentando quebrar essa roda de deixar tudo fixo e encaixotadinho e tentar criar um espaço diferente, né, daqui pra frente. Isso fica, eu acho que da nossa discussão, né, que a gente tem uma puta de uma oportunidade pra gente daqui pra frente pensar e tentar aproveitar mais o pensamento fora do padronizado. Sim. Deixando claro aqui que a gente também não quer acabar com a filosofia, acabar com todas as estruturas e tal. É isso. Trazendo o Júlio Cabreira de novo, ele acha que foi muito importante, sim, a gente ter uma técnica na filosofia, que é para a gente conseguir organizar melhor as nossas ideias e para a gente até conseguir pensar melhor e conseguir pensar em coisas novas. Mas o que a gente está criticando é o que ele também critica, que essa tecnicalidade da filosofia se transformou em mais um instrumento de dominação. Não só da filosofia também, mas talvez de todas as instituições educacionais, né? De todos os cursos da UFABC, por exemplo, como o Eduardo falou, que é muito difícil pensar em coisas novas. E isso só traz prejuízo para a gente, porque, por exemplo, a gente acaba na filosofia formal, nas palavras do Cabreira de novo, a gente acaba fazendo alguns movimentos sem vida, sabe? A gente pesquisa coisas que a gente não quer pesquisar só para agradar os outros professores, agradar uma banca, por exemplo. E a gente acaba fazendo isso no automático, sem sentimento nenhum, sabe? Sem Igual. sentido, sem interesse, sem questionamento, a gente vai por obrigação, cara crachá, né? É que no final das contas a gente tem uma recompensa. A nossa recompensa é um diploma. A gente precisa de um diploma. Então, Daí a gente volta para toda a roda, que a é gente sai volta. do educacional, a gente tem que se adequar para o trabalho. Isso para a gente é questão de tempo se a gente não agradar. Então a gente já tá na roda e, cara, muito difícil. Virou uma obrigação, Virou né? uma pressão. Então, E dentro dessa roda, a criatividade é vista como uma coisa ruim. Quando a gente traz alguma coisa fora da caixinha, eles já olham meio assim, e a gente meio que
afastado e desencorajado de fazer esse tipo de trabalho criativo, sabe? Eu vou retomar, eu vou só pegar um pouquinho dessas palavras, que eu concordo 200%, eu só vou tirar um meio que, não, a gente é totalmente desencorajado. Nossas ideias são vistas como, sabe, devaneio de uma criança? Quando uma criança olha para o céu e fala, insiste que na nuvem tem uma forma, é assim que a gente é olhado dentro da academia. Nossas ideias é como se fosse uma criança olhando para uma nuvem, e aí a criança aponta, e o pai está com pressa, precisa trabalhar, precisa ganhar dinheiro. Tá bom, é um cachorro que você está vendo lá? Ótimo, mas vambora. Tipo assim, Cara, um pouquinho dessa experiência de tentar fugir nessa próprio quadrimestre, eu estava fazendo uma outra disciplina que a professora ela tinha proposto um modelo de revisão bibliográfica para a gente seguir com o trabalho. Cara, a gente tentou, o nosso grupo quis fazer, em vez de uma revisão bibliográfica, fazer uma pesquisa real, uma análise de dados com base em histórico. E a professora, ela simplesmente era totalmente de acordo com o tema, de acordo com o tema da disciplina, e teve estranheza da parte dela. Então, o próprio orientador, ele está tão condicionado que quando o aluno vem com algo diferente para trazer alguma proposta, o orientador está tão na roda que ele não consegue aproveitar ali para incentivar os alunos a criarem e gerarem conhecimento. E a gente está falando da academia aqui só. E a gente tem o mesmo comportamento no trabalho, o resto da nossa vida, né? Cara, a gente é podado a realmente se limitar. Cara, eu vivi isso agora mesmo. A gente está falando, justamente nesse momento que a gente teve essa discussão aí de se adequar ao sistema, eu encarei isso. Foi uma semana atrás que eu tive uma apresentação final disso. E eu nem sei se eu vou ser bem avaliado ou não nessa disciplina. A gente fez um trabalho totalmente de acordo, com propósito, seguindo rigor, mas não era exatamente o que a professora queria. Então a gente jogou os dados. Vamos ver o que vai dar. Acho que a gente falou, a gente passou por onde a gente podia passar, a gente citou nossos autores. É uma discussão que realmente, por mim, a gente ficaria aqui horas e horas e horas falando. Cada um de vocês fala, e eu falo também, as ideias vão pulando dentro da minha mente, mas infelizmente a gente não tem o tempo hábil para isso. Precisa também ser gostoso para as pessoas nos assistirem, e é bom a gente também ficar com a pulga atrás da orelha, né? Eu espero que quem assista realmente fique com a pulga atrás da orelha, que é a pulga que está atrás da minha orelha agora. Por que a gente tem que ser tão dócil dentro do sistema disciplinar? Por que a gente não pode desamarrar, desafrouxar? É o que a Gabi falou. Eu não quero quebrar o sistema. Eu não estou falando aqui de uma utopia. Quebrar o sistema, sim, é utópico. Estou falando da realidade mesmo. Mas dentro da realidade, então, se não é possível ainda a gente romper com tudo isso, como que a gente faz para ir no sentido do caminho do rompimento? Então, acho que é sobre um desafrouxamento de laços e, literalmente, o que a gente está fazendo agora faz parte do caminho para o rompimento, que é ir desafrouxando esses laços da disciplina em cima da gente, né? Sim, total. Eu acho que só da gente começar a pensar sobre isso já é um grande passo para a gente e chegar onde a gente quer chegar, que é se libertar um pouco, aos pouquinhos, né, dessas amarras que a gente tem. A gente, de novo, a Ellen mesmo falou, a gente tá aí pra frente, daqui pra frente a gente vai poder fazer mais isso. Quem sabe daqui pra frente vão ter outros professores, ou nem que a gente não seja professor, no mercado de trabalho que seja, na nossa família, no nosso dia a dia, a gente pode, tentar trazer esse pensamento, esse cuidado a mais de não podar quem tá querendo sair, fazer um extra, fazer um diferente, né? Gente, eu amei o nosso bate-papo, eu realmente queria falar mais, eu tô cheia de coisa para falar, mas é isso. Esse assunto dá muito pano para manga, realmente, mas a gente deixa para mais gente pensar com a gente. Isso aí.